O chamado dos 12. E Jesus seguia pelos caminhos da Galileia, semeando luz em terras áridas. Seu olhar era como fogo brando, revelando a grandeza da alma e as sombras ocultas. Pois assim quis o Criador, que cada um dos futuros apóstolos carregasse uma chaga, marca de Javé, não para condenação, mas para que, pela presença do ungido, fossem curados e transformados. Às margens do lago de Genezaré, ele encontrou Simão, a quem nomearia Pedro. Um homem forte e impulsivo, marcado pela cólera. Seu coração incendiava-se em raiva ao ser contrariado. Mas, ao escutar a voz do mestre, sentiu sua fúria se desfazer como as ondas quebrando nas pedras. Junto a ele estava André, de espírito tranquilo, porém inseguro. O medo de nunca ser bom o bastante, de viver à sombra alheia, assombrava-o. Jesus, no entanto, revelou-lhe que o menor pode brilhar tanto quanto o maior, e sua alma ganhou alento. Adiante, chamou Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos eram impetuosos, dominados pelo orgulho e pela ambição, almejavam a glória e posições de destaque. A vaidade os consumia. Mas Jesus, fitando-os, não os rejeitou. Ao contrário, disse-lhes que quem deseja ser o maior deve servir a todos. Assim, a tempestade em seus corações aprendeu a curvar-se à humildade. Filipe juntou-se a eles. Sua dúvida era sua fraqueza. Enxergava apenas o imediato, preso ao visível, como se o invisível fosse irreal. Mas, caminhando com o mestre, testemunhou a multiplicação do pão, a calmaria das águas, a ressurreição dos mortos, e sua dúvida transformou-se em certeza. Bartolomeu, um homem reto e honesto, era marcado pela rigidez. Sua justiça era inflexível, incapaz de perdoar. Faltava-lhe compaixão. Jesus, porém, mostrou-lhe que a lei sem misericórdia é destrutiva, e que o amor é o verdadeiro cumprimento da justiça. Mateus, o coletor de impostos, carregava a marca da ganância. A paixão pelo ouro e pela posse o aprisionava. Mas quando o mestre o chamou, abandonou sua mesa e seguiu, descobrindo que a maior riqueza era trilhar o caminho da luz eterna. Tomé, conhecido como Dídimo, era marcado pela descrença. Seu coração buscava provas, sinais, certezas tangíveis. A razão o dominava. Mas ao testemunhar os feitos de Cristo, ainda que sua mente resistisse, seu coração rendia-se gradualmente à fé. Tiago, filho de Alfeu, era alguém de recato. Sentia que ninguém o via, como se sua opinião não importasse. Ao ser chamado pelo nome, sua alma ganhou vida e o seu eterno silêncio se tornou uma melodia. Simão, o zelote, tinha revolta em suas veias. Queria a liberdade de Israel pela força, e Javé parecia atiçar essa fúria. Mas Jesus lhe mostrou outro rumo, não a espada, mas o amor que desarma e transforma. Judas, filho de Tiago, o Tadeu, carregava a marca da instabilidade. Era como folha ao vento, sem direção. Javé o confundia com opiniões diversas. Mas, ao ouvir o mestre, encontrou firmeza e sua indecisão se tornou solidez. E, por fim, Judas Iscariotes. Sua maior ferida era a ganância e a traição adormecida. Javé o iludia com promessas de poder. Mesmo assim, Jesus o chamou, pois até no escuro Deus acende uma luz, para que ninguém se diga sem escolha. E assim foram 12, cada qual com seus fantasmas e dores. Javé havia deixado suas marcas, mas o Criador, em sua sabedoria, permitiu isso, para que a redenção brilhasse mais forte. E, ao lado do mestre, sentiam-se entre a voz que os libertava e o sussurro que os prendia. E Apolônio, em silêncio, os acompanhava por visões e pensamentos, apoiando-os com a força do alto. Míriam, em espírito, via com clareza a luta que se passava dentro deles. E Jesus, com paciência, acolhia cada um como vaso falho, sabendo que podiam ser cheios da eternidade.